Olá, 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 muito boa noite, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aqui quem vos fala, Pastor Diego Barros. Estamos aqui mais uma vez nessa live abençoada. Hoje a live das 20 horas e 30 minutos, mas entrei aí 4 minutos antes, né? Para a gente poder, enquanto os irmãos vão entrando, porque hoje o pastor Michel, ele vai estar conosco aí, estarei dividindo, melhor dizendo, esta live com o pastor Michel. Eu tenho a certeza que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como que tá para vocês o som aí, porque hoje eu não estou usando o microfone, né? Mas enquanto os nossos irmãos eles vão entrando aí, você vai me dando um retorno, tá bom? Me dê aí um retorno, como que está o som, em nome de Jesus. Eu tenho a certeza que esta live será uma grande bênção. Hoje nós vamos fazer a oração pela vida financeira. Nós também iremos fazer trazer uma palavra, né? Como se comportar, o que a Bíblia ela nos ensina, qual é o respaldo bíblico que nós temos em relação às crises, né? As lutas que passamos, principalmente lutas de ordem financeira. Então, hoje nós vamos extrair algumas coisas aqui da Bíblia e juntos nós iremos estudar a palavra de Deus. E eu tenho a certeza, meu irmão e minha irmã, que será uma bênção, tá bom? Então, desde já, você pode aí compartilhar, tá bom? Você pode compartilhar a nossa live, envia aí para os teus amigos, principalmente para aquelas pessoas que você conhece e que precisa de uma direção na sua vida financeira, tá bom? Eu tenho a certeza que Deus ele vai nos abençoar, vai nos iluminar muito em nome de Jesus. Uma coisa importante que você deve fazer, já prepare aí, né, a sua carteira de trabalho, prepare também o seu currículo, né? Pastor, eu estou precisando que as portas se abram. Então você já pode deixar engatilhado aí, porque nós iremos fazer a oração por todos. Eu tenho a certeza, meu irmão, eu creio, né? Eu creio no poder da oração, né? Eu creio no poder da oração e eu sei que Deus ele é poderoso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então, se você acredita, não perca a tua esperança, não perca a tua fé. Deus, ele é a nossa força e ele vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus, tá bom? Para a glória de Deus, vai entrando, vai deixando aí desde já o seu pedido de oração. Muita gente boa participando aqui conosco. Eu vou chamar o meu amigo Pastor Michel, tá bom? Vou chamar o meu amigo Pastor Michel e ele vai estar aqui conosco. Do Senhor Jesus, tá chamando para a glória de Deus. Isso. Tá certo? Tá ele aí, ó. Olá, Pastor Diego, tudo bem? Tudo na paz Pastor de Michel Jesus? Dias. Oh, glória a Deus, aqui estamos mais uma vez. Deixa eu só deixar aqui o negócio centralizado. Ainda tá meio torto. Pera aí. Oh, glória, vamos acertar o negócio aqui, pera aí. Não, Boa fica à noite, povo de vontade. Deus. Pronto, tá mais perto de mim. Tá dando pra me ver Tudo aí? ok? Tudo ok? Tudo ok, meu querido? Que alegria estarmos aqui mais uma vez nessa transmissão, gerando conhecimento, agregando a vida dos nossos irmãos, falando sobre a prosperidade bíblica. Não é aquela baboseira que algumas pessoas acabam inventando, não. É a prosperidade que muda a história das pessoas, que transforma vidas e leva as pessoas a desfrutarem do melhor. Exatamente, pastor, exatamente. É aquela prosperidade, porque as pessoas, elas confundem o seguinte, né? Que prosperidade está ligado apenas a dinheiro, né? Exatamente.
As pessoas ficam muito equivocadas a respeito disso. Talvez para alguns, prosperidade é o dinheiro. Eu costumo dizer na igreja o seguinte, né? Eu costumo falar na igreja o seguinte: por exemplo, tem traficante que ele é próspero, né? Sim, Se for olhar na questão do dinheiro, mas eu falo na igreja o seguinte: é uma prosperidade, a qualquer momento a casa ela cai, né? sim, Porque é um dinheiro vindo fruto da desonestidade e tantas outras coisas. Agora, quando nós falamos de prosperidade, nós precisamos entender que o propósito de Deus é que em tudo sejamos sim, abençoados. Então, eu creio, pessoa chegar em casa, ter paz na família, ter paz dentro de casa, também é uma prosperidade. A sim. pessoa poder chegar em casa, ver alegria, né? Poder desfrutar da alegria, esposa, filhos e etc., também é uma prosperidade. Uma prosperidade que falta na vida de muita gente é aquela prosperidade da pessoa poder deitar, colocar a cabeça no travesseiro, né? E poder ali ter um sono em paz. Então, também é aí um sinônimo de prosperidade. Mas nada impede também de Deus abrir portas. Agora, tem coisas que precisa ficar bem claro. Deus não vai dar dinheiro para ninguém, Deus vai dar trabalho. Com certeza. Sem Eu falo na dúvida, né? igreja, eu falo na igreja o seguinte, irmão, Deus não dá dinheiro para ninguém, Deus vai te dar trabalho. Exatamente. As pessoas, elas têm que tomar muito cuidado, porque quando se fala de prosperidade, você, dentro da igreja, você encontra dois problemas. Na verdade, são dois extremos. De um lado, tem aquelas pessoas que têm alergia à prosperidade. Eu chamo de prosperidade de fobia, né? Ela tem uma fobia ao dinheiro. Ela acha que o dinheiro vai corrompê-la, ela acha que para glorificar a Deus tem que ser com sapato furado, tem que ser com dívida em todo quanto é canto, tem que ser com a vida arrebentada. Então ela acha que ser humilde de coração, como Jesus nos replica, significa ter uma vida miserável. Em contrapartida, nós temos aquelas outras pessoas que elas atribuem a prosperidade única e exclusivamente a Deus, ou seja, Deus vai me prosperar de qualquer jeito, sem uma preparação, sem uma mudança de mentalidade, sem uma mudança de perspectiva, e não é assim que a coisa acontece. Tudo começa quando você entende quais são os conceitos bíblicos para a prosperidade. Até já começo aqui essa live, primeiramente cumprimentando a todo mundo. Acabei sendo meio mal criado, né? Não dei boa noite para os nossos irmãos. Boa noite, povo de Deus, sejam bem-vindos e vai ser bênção para todos nós em Cristo Jesus. Fica conosco até o fim, você não vai se arrepender. Mas então, a prosperidade, quando a gente vai para a raiz dessa palavra na Bíblia, nós temos muitos termos bíblicos para a palavra prosperidade. Shalá, Shalev, Shalom, ambas estão atreladas a um mesmo conceito. Qual que é o conceito? Recursos mais paz. Ou seja, é você ter dinheiro e você ter paz de espírito. Se você tem dinheiro e não tem paz de espírito, você só é rico, você não é próspero. Se você tem paz de espírito, mas não tem dinheiro, você só tem paz de espírito, você não é próspero. Então a prosperidade bíblica é você ter recursos e você também ter paz. Quando você alcança essa somatória na sua vida, aí sim você pode bater no peito e dizer: eu sou uma pessoa próspera para a glória de Deus. Exatamente. E o senhor tocou num ponto importante aí, né? Porque isso às vezes é uma cultura colocou na igreja, né? De que quanto mais você é miserável, mais perto de Deus você está, né? Coisa que Exatamente. isso não é uma verdade, porque ser humilde é uma coisa, miséria é uma outra coisa, né? Eu, por exemplo, é pastor, a Correto. gente faz visita, né? Não nesse período agora que não dá, mas ao decorrer do nosso ministério, isso já aconteceu muito comigo, acredito que já aconteceu com o senhor também, de você Sim. ir na casa de uma pessoa, né? E você olha as panelas, né? Todas limpinhas, uma organização, não tem luxo, você não vê luxo,
mas você vê uma casa organizada, né? Exatamente. Então, quer dizer, ali não tem miséria, ali é uma pessoa humilde, né? Uma Sim. pessoa é humilde, mas miséria ali não existe. Então, as pessoas precisam entender isso, né? Precisa compreender e tirar essa ideia de quanto mais miserável a pessoa for, mais perto de Deus ela vai estar. Isso não procede, né? Aliás, isso é contrário à Bíblia. Totalmente contrário à Bíblia, totalmente, porque eu gosto de trazer às pessoas o conceito de Deus para a humanidade. Em Gênesis capítulo 27, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus dá ao homem as seguintes ordenanças e os seguintes poderes. Ele disse: Deus abençoou o homem dizendo: frutificai, multiplicai, dominai, sujeitai a terra. Em outras palavras, Deus deu ao ser humano duas capacidades. Todo ser humano tem intrínseco a si a capacidade de gerar e a capacidade de gerir. Gerar significa você produzir, você gerar frutos, você gerar multiplicação, você fazer a terra dar o fruto. Todo mundo nasceu com essa capacidade. A segunda capacidade, que é gerir, é a de administrar. O problema, pastor Diego, é que muitas pessoas não desenvolvem a sua habilidade para gerar, elas estão sempre correndo atrás do problema e não produzindo soluções. Há muitas pessoas, elas vivem como eu chamo sobreviventes. Ela reage à necessidade. Vem uma necessidade, ela dá uma resposta e se acomoda. Veio outra necessidade, ela dá uma resposta e se acomoda. Ou seja, se ela tiver o suficiente para pagar as contas, ela acha que está bem. Mas se vinha um peso extra no orçamento, infelizmente a morte de um provedor, infelizmente um desemprego, uma escassez como nós estamos vivendo ante o coronavírus, a pessoa fica completamente na mão. E as outras têm a dificuldade de administrar. O senhor, como pastor, já deve ter atendido muitos irmãos que lhe pediram oração, dizendo: Pastor, ore por mim, eu não consigo prosperar. Mas quando você vai fazer umas 3 ou 4 perguntas, você descobre que o problema não é que tem um encosto na vida financeira dela. O encosto é ela mesma, porque administra muito mal. Claro, todos passamos por momentos difíceis. Às vezes a coisa amarra de um jeito que você perde até o controle. Mas tem gente que ela está sempre entrando em crise. Pode estar a prosperidade maior no Brasil, ela vai continuar em crise. Porque ou ela está falhando no gerar, ou ela está falhando no gerir. É a crise interior, né? É Exatamente. a crise interior. Então a proposta, Pastor Michel, né, que a gente conversou sobre essa live, é passar para os irmãos, né, segundo a palavra de Deus, qual é o caminho para vencer a crise, o que que Deus fala, né? Eu tenho aqui comigo alguns personagens da Bíblia e alguns que seguiram, na verdade, a direção de Deus, né? Alguns que não esperaram por outros, porque tem coisa na nossa vida que se a gente esperar por alguém, né, as coisas não vão acontecer. E o Não senhor mesmo. acabou de falar do encosto aí, tem gente que não encosta só nele, não, tem gente que encosta no outro. A verdade é que tem pessoas que só faz as coisas empurradas. Verdade. Tem gente que só vai dar o primeiro passo se tiver aquela pessoa, vem aqui, ó, dá sua mãozinha aqui, por favor, deixa eu ir contigo. Só que existem momentos da nossa vida que a gente vai ter alguém do nosso lado, né? Pessoas dispostas, e Deus levanta, eu creio nisso, e Deus levanta. Eu, por exemplo, quando comecei no ministério, né? Quantas pessoas, e ainda Deus continua fazendo isso, quantas pessoas Deus colocou no meu caminho para me ajudar, né? E até me ensinaram a desenvolver, a ter uma desenvoltura em determinadas coisas que para mim, primeiro, nem sabia, era o famoso desconhecido. Então, a pessoa vem aqui, dá a mão aqui que eu vou te ajudar. E portas foram abrindo. Eu acredito que Deus coloca pessoas para servir de ponte na nossa vida. Mas Sim. também
teve situações em que não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém. Teve situações que eu tive que pegar o remo sozinho, ó, né? Eu costumo falar do Gideão. Eu leio a história do Gideão, eu vejo ali que era para o Gideão vencer aquilo sozinho. O que estava sobre a vida dele, aquela batalha, porque Deus fala, você vai lutar com aquela multidão como se fosse um só homem. Então Deus estava falando para ele o seguinte, olha, é só você, você vai lá, vai para cima, e eu vou mostrar o poder que existe sobre a sua vida. Mas aí Deus percebeu que Gideão estava com o pé atrás, então, Gideão, Tava eu vou colocar capengando, né? 300, eu vou colocar uns 300 só do teu lado aí, vocês vão ter vitória, mas a vitória era só sua, a glória, vamos dizer, era para ser só sua. Então, assim, então tem momentos que Deus coloca alguém do nosso lado, mas a gente não pode ficar se apoiando só nisso. Então, a gente tem que aprender. Por exemplo, eu até preparei aqui, na multiplicação dos pães e dos peixes, eu gostaria até de ler esse texto, que está lá em Mateus capítulo 14. Eu aprendo com Jesus aqui, se teve um homem que teve estratégia, esse homem foi Jesus. Mateus capítulo 14. Os irmãos aí, boa noite, pessoal. Deus abençoe. Muita gente Boa boa noite, meus entrando. Boa amigos. noite para o rebanho da Vila São José e boa noite aí para o rebanho da igreja do pastor Michel. Ô, Em nome de glória! Jesus, Sejam os bem-vindos. irmãos estão entrando aí. Tá bom, gente? Sejam A gente, bem-vindos todos em nome de né, Jesus. nem deu um oi pro pessoal aqui. Gente, Deus abençoe irmã Laís, irmã Zilda, em nome de Jesus. Mateus 14, eu vejo um comportamento de Jesus, o versículo 13 em específico, né? O versículo 13, na primeira multiplicação, calha bem com o que nós estamos tratando aqui, porque eu vou ler o versículo 13, diz assim, ó, Mateus 14, 13, diz assim, e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Versículo 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto. Tem gente que está com a mesma mentalidade dos discípulos, só vê problema, o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Então, esse é um cuidado que nós temos que tomar. Tem respostas que nós vamos ter como essa. Mais ou menos assim, se vira. Né? Período de crise, a gente tem que estar preparado para tudo. Você vai ter gente que vai estender as mãos para você e vai ter gente, ó, que é desse jeito aqui, ó, se vira, dá os seus Sim. pulos. E os irmãos não se escandalizam, não. Nós não estamos falando de estranho, nós estamos falando de discípulo. Então, às vezes, você vai encontrar uns discípulos aí abençoados. Ah, se vai. E o que me chama a atenção, pastor Diego, nesse trecho, é que nós encontramos aqui três desculpas que mais as pessoas dão para não conseguirem prosperar. Primeiro, o lugar. Ah, porque o lugar, porque o lugar, porque o lugar, porque o lugar onde eu estou, porque o lugar onde eu trabalho, porque o lugar onde eu vivo, porque é na empresa que eu trabalho. Segundo, Ninguém olha para mim, oi? Não ninguém entendi. olha para mim, estou É, esquecido. o povo tá cantando muito Tom Carf, ninguém me vê, ninguém se importa, né? Primeiro, desculpa, o lugar. Segunda, desculpa, o tempo. Ou não tem tempo, ou já passou do tempo, ou ainda não é tempo. Uns vivem do passado, outros vivem do futuro e outros estão presos ao eterno presente. Parece que a vida delas não progride. E por fim, as pessoas. Ah, porque tem muita gente. Então as pessoas geralmente quando elas querem desculpar-se das suas misérias, escassez, elas primeiro culpam o lugar. Ah, porque nesse lugar não tem jeito, porque nesse lugar não dá certo. Meu irmão, primeira coisa, ou esse lugar vai te dar prosperidade,
ou esse lugar vai te dar experiência. Nada é perdido na nossa vida. Todo lugar em que Deus permite você estar, ou vai gerar em você prosperidade, ou vai gerar em você progresso intelectual, emocional, espiritual. Quanto ao tempo, eu digo que a nossa vida é como um elevador. Não adianta você querer entrar depois que ele já subiu do andar. E não adianta você querer entrar antes dele entrar no andar. Você tem que aproveitar na hora que ele vem. O tempo é agora, meus irmãos. Hoje, a vida do brasileiro, ele subiu de expectativa, né? Você pensar que antigamente uma pessoa com 50 anos ela já estava velha. Os 50 anos hoje são os 30 anos para nós aqui. A pessoa ela ainda tem muita coisa para viver. Mas se ela fica preso ao tempo, eu ainda sou muito jovem, ou eu já passei da idade, ou ainda não é a hora, a vida dela fica amarrada. E por fim, fica culpando as pessoas. Tem muita gente. Eu nunca vou conseguir porque tem pessoas melhores do que eu. Mas o fulano tem currículo. O fulano tem faculdade. O fulano tem MBA, é pós-doutorado, é isso e aquilo. Para. Deus não tem problema nenhum com as nossas limitações, mas Deus tem um grande problema com as nossas desculpas. Pessoas que têm muita desculpa na boca nunca têm dinheiro no bolso. Você que escolhe. Quer ter prosperidade na língua ou dinheiro na carteira? Os dois não dá. Exatamente. E são exatamente essas desculpas que vai atrapalhando. O tempo vai chegando, a gente pode observar Moisés. Moisés, qual a idade que o Moisés começou o ministério dele? Novo? Não. Até os 80 80 anos, anos. quem era o Moisés, poxa? Até os Verdade, seus 80, quem pastorzinho. era o Moisés? Moisés era um homem que cuidava das ovelhas do seu sogro. Mas com 80 anos, Deus chama ele para uma missão, né? O camarada morre com 120. Eu não estou dizendo que vai chegar a essa proporção, mas olhando o contexto, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde também para ter uma iniciativa, né? Então, isso aconteceu com os discípulos. É o que a Bíblia diz, né? O servo ele nunca será maior do que o seu senhor. Os discípulos dando uma ideia para Jesus. Jesus sai, né? Jesus sai. Olha, é uma coisa tremenda, né? Jesus queria descanso. Jesus poderia ter ficado bravo. Poxa, esse povo não me dá tempo. E detalhe, o povo saiu a pé. O povo saiu a pé, desde a cidade até o lugar. Não tinha dificuldade, era um povo de garra. Então, Verdade. a quem quer vencer precisa ter garra, precisa ter vontade, sabe? Precisa ter aquela gana. Eu vou sair dessa, eu vou melhorar, eu vou me levantar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou aproveitar as oportunidades. Então, quer dizer, você tem que ter garra. Às vezes as pessoas elas não têm essa vontade. Tem gente que é que nem mulher graça, só vive de desejo. Eu falei, Essa, essa é nova, hein? Eu não sabia, não. sério? Eu tenho desejo disso. Cara, coisa séria. Tá cheio de gente grávida aí, misericórdia. Uma Entendeu? gravidez que não acaba nunca. Meu Deus, sabe? Olha, são 12 meses, 12 meses de desejo. Sabe? Se fosse 24 meses, 24 meses de desejo, mas tudo bem, meu amigo, desejar. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem do pastor William Sodré e ele falava: Deus não é contra a pessoa fazer planos. Deus não é contra a pessoa projetar, mas uma iniciativa a pessoa tem que ter. Então, Jesus, o povo saiu, foi. Não Voltou, sei que voltou. coisa doida que apareceu aqui, mas vamos lá. Tá me ouvindo bem agora? Eu tô te ouvindo bem. Deu Tá uma ouvindo? travada, mas tô Deu uma voltando bem. travada? O senhor E falava aí, sobre o pastor William. isso, aí o pastor William, ele comentou que Deus não é contra a pessoa ter uma projeção, né? Então, às vezes, a pessoa acha que não, tá na mão de Deus. Não, tudo bem, tá na mão de Deus, mas Deus está olhando, está perguntando, e o que vem de você? Não tem nada? Você não sonha?
daqui a 2 anos, como que você se vê? Tem pessoas hoje que, se você perguntar para ela, como que você se enxerga daqui a 5 anos? E aí? É, Né? lamentavelmente, pastor, poucas pessoas têm planos específicos para a sua vida. Pegando uma ponte ao que o senhor está dizendo, me vem à mente Provérbios 16, versículo 9. E toda vez que eu cito esse versículo, eu proponho a seguinte situação. Imagine você ver uma cadeira ou qualquer móvel na sua casa. Pegue um lençol comprido e jogue em cima dessa cadeira. Com qual formato ele vai ficar? O lençol vai ficar com o formato da cadeira. Pegue e coloque em cima de uma rack, formato da rack. Agora jogue esse lençol no chão. Vai ficar com formato de nada. Provérbios 16, verso de número 9 diz: O homem faz planos, mas o Senhor, lhe dirige os passos. Ou seja, o homem vai planejar. E em cima do que o homem planejou, Deus vai lhe direcionar. A gente pega como exemplo o caso daquela mulher que ela já tinha um plano: fazer 2 pães e esperar a fome chegar, a morte chegar. Caso de Elias e a viúva de Serepta de 1 Reis 17. O Eliseu, ele melhorou o plano dela. Falou, faz isso mesmo, façam 2. Mas um vai ser para mim e o outro para você. Porque Rapaz, assim diz o marquei para Senhor. falar disso aqui, hein? Eita, então não vou dar spoiler não. Mas só para a gente ter em mente, ela tinha um plano. Ela tinha um plano. Em cima do plano que ela tinha, o Elias ele aprimorou aquele plano. Provérbios 16, 9. O homem faz planos e o Senhor vai lhe direcionando, ele vai moldando. A vontade de Deus, ela vai vir como um lençol, modelando a vontade do homem, o plano do homem, para que ele seja bom, perfeito e agradável. Exatamente. E assim, né, até incrementando uma projeção negativa que ela tinha, né? Porque a gente vai. É algo para mim, meu filho comer e morrer. Exatamente. Quer dizer, o que ela Não esperou a esperava era a morte. morte. Aí o profeta veio, né? E mostrou para ela que o final, se obedecesse a direção, se obedecesse a palavra, o final seria Correto. diferente. Então, eu vejo aqui um Jesus abraçando, tentando ajudar, e ajudou, né? Ajudou. E por um outro lado, quem estava ao lado de Jesus estava, quer dizer, enquanto Jesus abraçava, os outros tocavam. Aí o que Jesus ensina? Isso aqui é o que mais me chama a atenção, né? No versículo 16, para você que entrou agora, Mateus 14, 16, o versículo vai dizer o seguinte: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão dar-lhe vós de comer. Aí Jesus, ele impõe. Jesus chega e diz: olha, o negócio é o seguinte, não é certo esse povo vir até a gente e ficar sem comer. Essa ideia de vocês não é boa. Por isso que está aí, Deus não é contra a pessoa fazer plano, mas a pessoa precisa colocar diante de Deus, porque quem vai aprovar é Ele. Tem coisas que está muito bem projetado por você, mas aí Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. É que nem, por exemplo, sociedade. A pessoa tem um talento, a pessoa tem um dom na culinária, no artesanato, com vendas, bom, etc. Mas aí, às vezes, falta o capital para a pessoa ora a Deus e, de repente, vem alguém, né? Vem alguém, olha, eu posso entrar com capital, vamos fazer uma sociedade? Parece um casamento perfeito. Parece, não, olha, eu vou entrar com conhecimento, eu vou entrar com a parte bruta e o outro vai entrar com capital, não precisa nem orar, Deus, calma, porque às vezes a pessoa, ao orar a Deus, Deus fala para a pessoa, ainda não é, espera mais um pouco, né? Porque quando uma pessoa ora, não é só Deus que ouve, quem ouve também é o diabo, né? Então, Exatamente. o diabo é que nem má notícia, vem primeiro, né? É desse jeito, má notícia é o que corre primeiro, e o diabo vem então, e a pessoa, o exemplo que eu dou na igreja, o camarada começa a orar a Deus, eu quero uma casa, Senhor, eu quero uma casa, aí
Deus, é uma casa azul. Ah, uma casa verde. Vamos pegar a casa verde. Deus, Né? Casa Deus, eu quero. Verde! Só dicas de Deus. passagem, a minha casa toda é verde. Vá falar com a senhora Dias. Ah, vou nem perguntar se é palmeirense, né? Pior que não, pastor. Pior que não. Né? Aí ora a Deus, Deus, eu quero uma casa verde, um exemplo, né? Uma casa verde, com 3 quartos, com 2 banheiros, com uma garagem para 2, 3 carros. Aí vai, coloca diante de Deus e vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Aí não aparece essa tal casa verde. Aí a ansiedade vai tomando conta do coração, lembrando que a pessoa orou a Deus, não é só Deus que ouviu, o diabo também ouviu, e o diabo começa a analisar a pessoa, a ansiedade começa a tomar conta do coração, começa. Aí não aparece a casa verde, mas aparece a casa amarela, que não tem 3 quartos, mas tem 2. Né? Que não tem, entenda bem, 2 banheiros, mas tem um. Que não tem aquela garagem para 2, 3 carros, né? Mas tem para um carro. E sem falar a piscina que a pessoa pediu. Deus quer uma piscina lá no fundo. Mas não tem a piscina de chão, mas tem uma piscininha de plástico. E a pessoa começa a pensar, está Marca maior. demorando, Deus esqueceu de mim. Ah, quer saber de uma coisa? Não tem cão, casca um gato. Aí abraça. Abraçou, comprou, sei lá o que a pessoa fez, de repente aparece o quê? Exatamente. A casa verde. Então, Deus ele sempre vai entrar em ação. E por isso que há uma necessidade de nós consultarmos a Deus. E eu vejo aqui Deus agora dizendo o seguinte: não é certo fazer esse povo voltar. Dai-lhes voz de comer. Eu imagino Deus falando assim em outras palavras, Jesus falando, né? Em outras palavras, resolvam vocês. Resolvam vocês. Vocês têm que procurar e resolver para o povo. Aí no versículo 17, eles vão dizer o seguinte: então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado a multidão se assentasse sobre a erva, então Jesus é um modelo de organização muito grande, né? Tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. O que eu entendo com tudo isso? Eu vejo um Jesus disposto a ajudar, mas do outro lado, eu vejo discípulos resistentes. E que eu entendo com tudo isso? Que se Jesus esperasse nos discípulos, se Jesus não forçasse a barra, se Jesus, meu irmão, acreditasse naquilo que os discípulos, na ideia que os discípulos estavam dando, esse milagre no ministério de Jesus não teria acontecido. Como tem muita coisa na nossa vida. E se nós formos pela ideia de alguém, e se nós formos pela experiência de alguém, o que nós queremos não vai acontecer na nossa vida. Então, entendo assim. Exatamente. Então, Jesus sabia onde ele queria chegar. E às vezes, o pastor Michel, é incompreender outro o que você quer. É Verdade. incompreensível. Sabe? Tem gente que você vai explicar, a pessoa, não dá. Você é louco, você é maluco, você é doido. Alguns vão dizer, você tem que se lembrar de onde você saiu. Quem que você pensa que é? Então, às vezes, mais que seja amigo, mas Jesus fala, ó, senta aí todo mundo, fica aí, o que tem? Jesus está doido, é incompreensível, vamos mandar esse povo embora. Cada um se vira, Sim. cada um compra para si. Então, se Jesus esperasse totalmente nos discípulos, o milagre, a multiplicação não teria acontecido. Então, em tempo de crise, a gente tem que aprender a não esperar muito nas pessoas. Se algo está bem claro, Deus confirmou 2 sinais. Eu costumo falar na igreja, 2 sinais de que é Deus falando. É aquilo que o senhor acabou de comentar, é paz,
Eu não creio num Deus. Tem gente que, sei lá, fala assim, Deus falou comigo, mas falou tão forte que eu fiquei a noite toda sem dormir. Eu não quero que esse Deus fale comigo para mim poder dormir. Eu não quero, desculpa, porque ele diz, eu que dou sono aos meus amados, então eu não quero que esse Deus fala Correto. comigo, eu fico perturbadinho a noite toda, né? Eu não quero. Então, assim, é paz e alegria, tá ok? Então, Deus, ele enche o meu coração de alegria, eu me alegro com aquilo e eu vou dando os passos. Então, quer sair da crise, né? Não espera muito por ninguém e também não espera aprovação, não, que se Jesus passou por isso, queridão, imagine nós. Exatamente. E vale pontuar algumas coisas interessantes da sua fala, é que me vem à memória o seguinte: Jesus ele passou por dois milagres atrelados ao alimento. Nós temos aí a multiplicação de pães e peixes e nós temos a transformação da água em vinho. É interessante que no primeiro milagre, que foi por sinal o que iniciou os milagres de Jesus, o ministério dele, Maria teve que forçar uma situação para Jesus entrar em ação. Essa já foi o contrário. Jesus teve que forçar os seus discípulos para que alguma coisa acontecesse. Nós temos que estar sensíveis ao estado de espírito que nós estamos tendo. O problema, pastor Diego, é que muitas pessoas, elas querem administrar a sua vida financeira com as suas emoções. Quando você está motivado, você quer fazer. Agora, quando você não está motivado, se não vier alguém e te der uma palavra, se não acontecer alguma coisa externa para levantar você, a coisa não acontece. O senhor acabou de citar, Jesus teve que forçar os seus discípulos. E o senhor também citou no início, um pouco mais atrás, que há momentos na nossa vida que não vai ter ninguém. Amigo, amiga que está nos assistindo, entenda. Haverá momentos na sua vida em que não vai ter pastor, não vai ter marido, não vai ter pai, não vai ter ninguém. Ou você se motiva ou você se afunda. Então você precisa entender que às vezes a motivação, ela não é um carro que te leva. A motivação tem que ser um destino que você vai ter que migrar até ela, se direcionar até ela, até que você realmente queira. Eu costumo ensinar as pessoas a arte da manipulação da vontade. Vamos fazer aqui uma reflexão rápida. Você vai assistir um jogo de futebol, confesso que eu não gosto muito. Eu te pergunto, por que empresas pagam tão caro para patrocinar times de futebol? Simples. Porque ao ver a marca estampada nos jogadores correndo para lá e para cá, a vontade daquelas pessoas vão ser manipuladas para consumir aquele produto. Não sei se o pastor Diego vai se lembrar, mas quando nós fizemos faculdade de jornalismo juntos, Oh, em tem uma um dada vídeo até hoje. situação, aquele vídeo foi comprometedor. Nunca diga não ao panda. Piada interna, meus amigos. E não sei se o senhor se lembra, nós assistimos um documentário contando sobre a Sadia e outro sobre a Coca-Cola. Rapaz, a gente saiu daquela sala sedento para tomar uma Coca-Cola, sedento para comer um hambúrguer da Sadia. Por quê? Enquanto nós víamos aquilo tudo, a nossa vontade ela foi manipulada. Nós precisamos manipular a nossa vontade quando ela é inexistente. O que é isso? É você se envolver de pessoas que pensam alto. É você estar sempre consumindo conteúdos que instigam você a crer em Deus. É você estar se cercando de bons livros, de bons programas de televisão, de conhecimento que vão incentivar o seu coração a continuar naquela direção. Tem horas que você está num lugar deserto. Tem horas que as suas limitações são muitas. Tem horas que a sua capacitação parece pequena diante da circunstância. Mas quando você cria um ambiente motivador ao seu redor, é como um marketing que vai te enchendo de propagandas até fazer você consumir aquele produto. Ora, se as empresas de publicidade podem fazer isso para te fazer gastar, por que você não pode fazer isso consigo mesmo para te fazer investir, para te fazer agir? Perceba que Jesus ele criou um ambiente ali. Primeiro, ele despertou os seus discípulos a procurarem alimento, sabendo que tinha alimento escasso. Depois, ele fez os seus discípulos se virarem para organizar a multidão.
Depois ele fez com que os seus discípulos assentassem as pessoas, que uma coisa é você agrupar, outra coisa é fazer todo mundo ficar quieto. Porque a gente sabe que no momento de crise, muitas vozes falam e ninguém se entende. Ou seja, Jesus teve que forçar uma série de situações, desencadear uma série de fatores para que tudo acontecesse. Quando finalmente tudo foi bem planejado, tudo foi bem motivado, tudo foi bem arquitetado, o milagre aconteceu. E exatamente, o senhor tocou num ponto importante, né? O senhor tocou num ponto importante de se cercar. E me vem aqui, inclusive, algum tempo atrás eu fiz com o pastor Henrique, lá da região de Mauá, e ele pediu para que eu tratasse também desse tema, de crise e tal. Eu até citei o segundo Reis, capítulo 4, onde o profeta Eliseu, ele multiplica o azeite ali daquela viúva, né? O exemplo dessa mulher é um exemplo bem claro para nós, porque, primeiro, era uma mulher que, no passado, a cultura, né? A mulher não trabalhava, o marido deixou dívida, e o credor veio para cobrar, veio para buscar o que era seu, a dívida que o marido fez e que, agora morto, alguém teria que pagar. E essa mulher, ela tomou uma decisão muito importante, porque em período, pastor Michel, é fato que as pessoas, elas ficam um pouco com a mente perturbada, né? Fica. Eu dou sempre o exemplo na igreja, a minha família, por parte de pai espírita, hoje não muito mais, e da parte da minha mãe, um catolicismo. Né? Então, era aquele católico, ia lá na missa de domingo, mas não levava nada a sério, não entendia nada. E eu me lembro, né, que o sonho do meu pai era comprar um aparelho de som, né, aqueles antigão, aquelas caixonas, e é da Sim. fita ainda, lado A, lado B. Eu falo isso lá na igreja. Eita Deus. Ouvia Raul Seixas, Zé Ramalho, aquela coisa toda. Eu lembro a alegria no rosto do meu pai quando ele comprou aquele aparelho de som. Mas houve um período de crise. Eu não era de Jesus, minha mãe não, meu pai tampouco, meu irmão tampouco. E eu lembro que meu pai começou a se desfazer aos poucos daquilo que, levou tempo para comprar, mas foi muito rápido para desfazer. E eu vi no rosto do meu pai a alegria para poder comprar e a tristeza para desfazer aquilo. E ele ficou desempregado, conta de água, conta de luz, tinha compra e tal, então ele teve que, vamos dizer assim, fazer o dinheiro. E a única maneira de ter o dinheiro era vendendo, né? A crise bateu na porta da nossa casa. E o mais interessante que eu falo para os irmãos é que a gente não tinha para onde correr. A gente não tinha ao nosso redor alguém para colocar a nossa cabeça no lugar e dizer, calma aí, não é bem por aí. Nós não estávamos cercados de pessoas certas, porque quando eu digo pessoas certas, eu não digo pessoas perfeitas, eu digo de pessoas que têm conhecimentos, que podem nos acalmar e que podem direcionar a nossa visão. Porque às vezes a nossa visão é para tudo quanto é lado, é muita gente tentando nos ensinar para onde olhar. E essa mulher, no período do aperto, quem que ela procurou? Ela não procurou qualquer pessoa, ela procurou o profeta, ela procurou a pessoa certa, ela procurou alguém que levou ela a sair da crise. Isso é importante. O período que nós estamos vivendo agora é um período propício para as pessoas virem para a igreja. Porque na igreja tem pessoas perfeitas? Não. Se existe uma instituição que é para dar errado, é a igreja. Se existe uma instituição que tinha tudo para dar errado, é uma instituição chamada igreja. Que ali Se não você fosse o encontra, Espírito Santo, se não fosse ele para organizar, se o Senhor não for o cabeça da igreja, uma das instituições que deveria, eu falo na igreja, eu comento com os irmãos sem fugir do raciocínio aqui. Você imagina,
sou pastor, sou pastor. A gente vai lá, abre igreja, tem o aluguel para pagar, tem conta de água, tem conta de luz. A gente abre igreja, você não sabe quem vai na igreja, você não sabe quem vai dizimar, você não sabe quem vai ofertar, mas no final dá tudo certo. Quem é que dirige tudo isso? Quem é que comanda? Quem é que organiza tudo isso? Claro que existe a nossa participação. A nossa participação é a participação física na coisa. Claro, é a oração, é o ensinamento, mas quem é que move tudo? Quem é que toca no coração das pessoas para ser dizimistas, para ser ofertantes? Né? Então, quem nos dirige em tempo de crise é Deus. E Deus ele ainda continua usando os seus profetas aqui na terra. Então, essa mulher, em tempo de aperto, ela procurou a pessoa certa. Tem gente que, infelizmente, dá ouvidos a tudo que os outros falam, principalmente no período de crise. E qual é o resultado? Quer dizer, procurou a pessoa errada, resposta errada. E o profeta aqui ensinou essa mulher, né, qualquer dia a gente marca, o profeta ensinou essa mulher, primeiro, a valorizar, a olhar para dentro da casa dela, porque o milagre estava dentro da casa dela. Ela não conseguia olhar. A crise cega a pessoa, como aconteceu com Isaac. Ah, eu vou descer para o Egito. Lá no Egito, o negócio é melhor para mim. Deus apareceu para ele, não desças. Porque aqui eu vou te ensinar a ser vitorioso. Mas se eu não chove, eu vou te ensinar a ser vitorioso. Se a terra não te oferece o recurso, o Deus da terra te dará o recurso. Então, assim, a gente precisa entender e procurar, né? Procurar o homem de Deus, a mulher de Deus, principalmente se alguém que está nos assistindo aí é uma pessoa que está afastada, está naquele infeliz grupo chamado desigrejado. Eu busco a Deus na minha casa e tal, eu estudo a Bíblia na minha casa. A Bíblia não ensina nada disso. Eu falei domingo agora na igreja que o Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos ficar em casa? Não, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, essa mulher é um exemplo, né? É um exemplo a ser seguido. Era crise, não tinha para onde correr, opa, né? Aí, só abrindo um parênteses aqui, eu sempre costumo dizer isso na igreja, por que essa mulher foi procurar o profeta? Lembrando que o marido dela era servo do profeta e era servo de Deus. Mas por que essa mulher, em tempos de aperto, ela procurou o profeta? Aí a gente tem que parar e analisar e chegar a um seguinte ponto. O que o marido dessa mulher falava do profeta dentro de casa? Vamos supor que todo dia o marido chegava em casa, ó, descesse a linha no profeta. Ah, estou lá com o profeta, mas o profeta não presta, é isso, é aquilo. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Todos nós temos a nossa falha, mas a gente tem que aprender. Agora há pouco a minha esposa estava junto com o pastor Fernandes, a pastora Mirtz, né? Estava com algumas esposas de pastores conversando, e minha esposa estava comentando comigo que agora, às vezes, é um erro que o pastor marido, né? E a esposa começa a fazer comentários do que acontece na igreja dentro de casa. E o filho vai ouvindo aquilo. Às vezes é um membro. Por que o meu marido não se converte? A crise na família está instalada, mas a pergunta é o seguinte: o que você fala da igreja dentro da tua casa? Que tipo de comentário que você faz dos membros da igreja dentro da sua casa? Ah, essa minha igreja não sai de lá, mas que tem um povo fofoqueiro lá, tem. O marido olha, E como está tem? em crise, está em crise. O filho olha, está em crise. Ah, eu não vou. Essa igreja não. Eu estou passando até por lutas, mas na igreja da minha mãe não vou não. Por quê? Porque a minha mãe sempre fala, porque o meu pai sempre fala, porque o meu irmão sempre fala, porque a minha tia sempre fala. Então,
Se essa mulher procurou o profeta, é porque o marido passava uma boa referência. Então, a gente precisa aprender a pegar as referências, né? Opa, essa aqui é uma boa referência para mim. Então, eu vou ouvir, eu vou prestar atenção, eu vou absorver. E o resultado não poderia ser diferente. É muito válido considerar tudo isso. E algo que me chama a atenção é o seguinte: nós estamos falando aqui da prosperidade bíblica e temos despertado o povo de Deus sobre entender os princípios de Deus que levam à prosperidade. E algo que me chama a atenção, é que o senhor bem citou aqui, é que na narrativa a mulher ela diz assim: meu marido, teu servo. O marido era meu, mas ele servia era a você, era a obra de Deus, eram as coisas espirituais. É muito importante o cristão ele ter isso sempre em mente. Eu falo agora com os irmãos que estão na fé mais um pouco de tempo, que às vezes acaba contraindo esse entendimento equivocado. Você é servo de Deus, mas você é um pai, você é uma mãe, você é o provedor de um lar. A gente tem que tomar muito cuidado, pastor Diego, para não ficar espiritualizando as coisas que Deus determina que sejamos nós a cumprir. Aquele homem talvez ele gastou todo o tempo da sua vida servindo ao profeta, servindo a Deus, mas quando ele morreu ele deixou a sua família desprovida. E vamos entender que naquele contexto social, naquela cultura, a mulher ela dependia totalmente do seu marido. Era difícil a situação. As mulheres não tinham muitas funções nas cidades para fazer que dessem uma vida digna para elas se proverem. Eram trabalhos subhumanos, uma renda financeira muito baixa, tanto é que ela tinha que até oferecer o filho como escravo para ver se conseguia pagar as dívidas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você deve servir a Deus, mas você deve estar atento àquilo que Deus está te ensinando pela palavra para você seguir e transformar a sua situação financeira. Porque o senhor tocou num ponto muito interessante. Tem pessoas que elas vão ao profeta de Deus, mas a gente tem que se perguntar o que você quer do profeta? Uma direção ou uma fórmula mágica? Tem Ou quer gente que o que vem profeta, procurar. ou quer que o profeta resolva o problema. Exatamente. A pessoa ela vem para o pastor querendo não uma direção, uma, uma orientação da palavra para resolver o problema. Ela quer que o pastor dê um jeito para resolver o problema dela. Ela quer terceirizar o serviço, ou seja, aquele homem deixou na conta de Deus para prover a família. Aí a mulher quis jogar a conta de Deus na mão do profeta. E assim tem sido muitas pessoas. Elas estão terceirizando a responsabilidade da sua vida financeira. E quando você faz isso, você fica sempre atribuindo a outro algo que chegou a sua parte de fazer, algo que chegou a sua vez de fazer. Deus é um Deus de provisão, mas Deus é um Deus de ação. A primeira vez que a palavra de Deus, melhor dizendo, que o Espírito Santo de Deus que mora em nós, ele é apresentado na Bíblia, ele é apresentado como alguém de movimento. E o Espírito do Senhor soprava sobre as águas. Eu gosto de dizer que há dois grupos de pessoas dentro das igrejas. Existe aqueles que creem e existe aqueles que criam. A pessoa está ali, devendo, todo dia a NET, a Oi, a Claro, a TIM, o cartão X, o cartão Y, ligando, cobrando. E ela, não, tô crendo, 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 mas não está criando nada. Aquela mulher que o senhor bem citou, ela não ficou em casa esperando o resultado, ela foi atrás do homem de Deus, ela foi atrás de uma solução, ela foi atrás de uma resposta. Prezado amigo que está nos assistindo, você que se encontra numa situação de escassez difícil, uma situação complicada, o que você está fazendo para provocar um resultado? Você mesmo está nos assistindo nesse momento. O que você fez hoje para ficar mais perto do resultado dessa solução, para ficar mais perto da resolução dessa crise que você está vivendo? Crer é bom, criar é melhor ainda. Exatamente. Eu lembro, teve uma outra vez que a gente fez a live, eu até comentei daquele um vídeo que eu recebi, né? Tinha essa questão do auxílio emergencial, o Banco Caixa, né? Filas e filas.
O camarada tá ali Aí perto já da tem. casa dele, cheio de cadeira branca, tá desempregado, quer dizer, criou, né? Criou. Orou, Deus deu a visão, Deus deu sabedoria. Então, às vezes, o pastor Michel, as pessoas elas vão até o profeta, até o pastor, a pastora, e a direção é entregue para a pessoa, né? Deus usa ali o pastor para, olha, faça isso. Ou no caso, o senhor disse bem no início, tem gente que tudo quanto é tipo tá endividado, mas tudo quanto é porta de loja que passa, não pode ver um cartão, Dá cartão uma na hora, suadeira, uma coceira no bolso. Preciso, entendeu? preciso, sim, vai. Passa na loja 100, sai na hora o cartão, o limite baixinho, tá? Aí passa na Americanas, tá lá outro cartão. Carteira da pessoa tá até inchada de tanto cartão. Né? Então, a pessoa ela precisa fazer a parte dela. Né? Não adianta, é aquela velha história do devorador. Né? Tem um devorador. Quem é o devorador? Né? Então, a pessoa precisa se despertar. Se eu ganho 3 mil, eu não tenho como ter um gasto de 3 mil reais. Eu vou me apertar, ou até mais. Né? Então, assim, existe a paz de Deus, se a gente continuar lendo aqui, primeiro o profeta faz ela olhar para dentro da casa dela, porque ela disse, a tua serva não tem nada, ela tinha. A crise cega a pessoa. A pessoa tem condições, a pessoa tem habilidades, mas habilidades enterradas, né? Está enferrujada. Então, a pessoa tem que aprender um pouco a olhar para si. A mulher do fluxo de sangue, ela saiu dizendo, se tão somente eu tocar, sararei. É a mesma coisa hoje de você olhar para o espelho e dizer, eu posso, eu sou capaz, vai dar certo, já deu certo, eu vou, hoje é o dia da minha mudança. Então, essa mulher saiu declarando, se tão somente tocar, sararei, se tão somente tocar, não tinha outra confissão. Mas por que ela descobriu isso? Ouvindo falar de Jesus, a palavra fez ela olhar para ela. Você pode. Você que está nos ouvindo, você pode. Talvez você parou a sua vida por causa da palavra de alguém. Alguém disse que você é fraco. Aí você ficou paralisado. Você não se moveu mais. Você parou até de correr atrás dos seus ideais, porque alguém disse para você, você é fraco. Olha que coisa séria. Né? Exatamente. Os anos se passaram e a pessoa travou, que alguém fez uma crítica ao seu trabalho. Né? Tem gente que é assim, tem gente que o problema do ser humano é que ele se prepara só para elogio. Tem gente que só se prepara e a vida ela não é feita de elogios. A vida não é feita. Tem momentos, por exemplo, é que nem jogador de futebol. O camarada está fazendo gol, tá goleador e está nas melhores capas de revista. Você abre a internet, está ali no site, só fala dele, aquela coisa toda, tal, tal, tal. Daqui a pouco, né? É o efeito sanfona. Isso eu sei Daqui bem, a, hein? Isso aí eu sei bem. Gente, oh, comecei. Jesus me defenda. né? Então, assim, mas aí o jogador, quer dizer, ele não pode se preparar apenas para o elogio, né? Sim. Isso já aconteceu com Jesus. Né? Jesus, quando chegou lá, meu irmão, se fosse no dia de hoje, tapetão vermelho e tal, mas depois, e aí o que aconteceu? Então, o ser humano é assim, as pessoas são assim. Uma hora tá contigo, outra hora vai te dar as costas. Então, a coisa funciona assim. Então, a palavra de Deus, ela tem essa habilidade de fazer você olhar para si. Você pode, né? Eu sou capaz. Então, quando essa mulher entendeu, opa, eu tenho ali uma botija de azeite, é tão pouco. Então, é a partir daí, é com isso que nós iremos trabalhar, né? Exatamente. E a gente vê na Bíblia que Jesus não precisou de muito para multiplicar nada, não. Verdade. É um pouquinho de pão,
É um pouquinho do peixe, é um pouquinho do azeite. Então, E o milagre aconteceu. o milagre aconteceu. Então, às vezes, a pessoa ela se prende às coisas grandes. Né? Então, nada acontece grande, tudo é degrau por degrau. E o profeta ensinou essa mulher: primeiro olha para si, olha para o que você tem dentro da sua casa. Aí ela entendeu: opa, eu tenho algo, eu tenho, é fato que tem crise, mas é fato que eu tenho alguma coisa também. Então as pessoas precisam entender o seguinte: é fato que o problema existe, é fato, mas é fato que tem Deus também. As pessoas Exato. precisam entender isso. Aí, daquele momento, ele começou, sabe o quê? Ele começou a direcionar aquela mulher. Faz para mim, profeta, a minha parte aqui é só te direcionar. Aí ele vai e fala, pede vasilhas emprestadas, não poucas. A gente para observar. Será que no passado as casas eram semelhantes ao que tem hoje? Você sai no quarteirão, uma casa em cima da outra. Hã? Eu vim do interior, quantas vezes, irmão? Você pega, por exemplo, uma casa aqui, aí você anda para Sim, encontrar outra longe. casa. Aí, na primeira casa, ufa, me deram uma vasilha. Glória a Deus. Vamos para a segunda. Não, tem que andar mais um pouco. Aí anda. Na outra, não. Só que qual foi a ordem? Você vai voltar Arruma aqui em cima? vasilhas, Não poucas. não Não poucas. poucas. Mas quantos não essa mulher ela recebeu até conseguir muitas vasilhas? E vale lembrar que as vasilhas, às vezes nós estamos falando aqui vasilhas, e as pessoas que estão nos assistindo estão pensando que é uma vasilha de plástico. Né? Então, estão com a mentalidade. Não é Você vai lá na. tapuer, não. Não, você vai no lojão do Real, compra lá 10 por R$ 1,99. Não, não, não. As vasilhas ali eram frascos de cerâmica a qual se colocavam pequenas quantidades de azeite. Então tinha que se fazer, não era barato aquilo. Tinha todo um trabalho para fazer. Então, Mas, assim, quantos não? Né? E não é fácil, me dá, toma, não. Mas ela foi, no meio do caminho, ela foi sendo doutrinada a ser perseverante. sim, Vai indo, você vai seguindo. Poxa, já entreguei o currículo, não chamou, não continua. Né? No meio desse percurso fica parado, não, faz um curso. Eu falo na igreja, tem gente que já foi reprovado porque não sabe nem mexer no básico do computador. Mas quantos cursos tem aí gratuitos, né? Mas aí a pessoa não se move, a pessoa não vai, é reprovada aqui, é reprovada ali. Então o profeta foi ensinando essa mulher, foi ensinando ela, ela foi, pegou. Depois ele ensina, né? Ó, agora você fecha a tua porta, sei teu filho e faça o que tem que fazer. Aí você imagina, é só Deus. A mulher ali, ó, a experiência que vocês dois vão viver. Aliás, vocês e seus filhos irão viver o milagre. Aí você fecha a tua porta e deita o azeite. Vai meu deitando, Deus. vai Sim. deitando. É uma experiência, quer dizer, até quando a pessoa vai ficar vivendo a experiência dos outros? Tá na hora de É ver as suas bom, próprias experiências. ah, puxa vida, entendeu? É fato, né? A gente só descobre que a gente é feliz quando a felicidade do outro não nos incomoda, né? Porque se a felicidade do meu irmão me incomoda, eu não sou feliz. As pessoas precisam entender isso. Porque Sim, tem gente que fica irritado com a alegria do outro, com a conquista do outro ou da outra, né? sim. Então, a família começou a viver ali, ó, o milagre. Filho, acabou. Traz mais um vaso. Mãe, acabou o vaso. Acabou o vaso, mas não acabou o azeite. Ô, Parou o glória. azeite.
Então, Glória a existe uma Deus. diferença entre acabar e existe uma diferença entre parar. Você vai na torneira, você abre a torneira, cai água. Você fechou a torneira, não acabou a água, parou a água. Sim, Então, essa é a diferença. Com Deus nada acaba. Para, mas não acaba. é isso aí. E pastor Diego, aproveitando o ensejo desse contexto de Segundo Reis 4, eu gostaria de trazer aqui à tona da nossa conversa um assunto que ela é totalmente atrelada à vida financeira. Ah, inclusive tem uma irmã que falou, acho que é a Vera o nome dela. É vasilha mesmo, não, irmã, é vaso. Ela colocou nos comentários. A irmã gosta de Tupperware, hein? As vasilhas que vão e nunca voltam. Quando a mulher ela chega para o profeta e diz: Profeta, acabou, eu não tenho nada em casa, não tenho nada na minha casa. Ele pergunta: Tem certeza? Me diz, declara-me o que tens. Ele pega a visão daquela mulher e volta para dentro da casa dela, para dentro de si. Eu gosto de dizer uma coisa importante: a importância do propósito na nossa vida. Muitas pessoas elas não estão prosperando porque elas vivem uma vida sem propósito. O que é um propósito? O propósito é uma resposta que Deus colocou dentro de você para um problema que está dentro do mundo. Cada profissão, cada criação, cada invenção tem uma finalidade. Quando você não sabe para que algo serve, dificilmente você usa, isso inclui a sua própria vida. Por que tem muitas pessoas que elas não conseguem prosperar e no tempo da escassez elas ficam totalmente cegadas, como o senhor bem pontuou? Porque elas ainda não se descobriram. O profeta pega a visão dela e leva a visão para dentro de si, para dentro do que ela tinha. Prezado amigo e amiga que nos acompanha, há um propósito dentro de você. E se esse propósito for bem aplicado, for aperfeiçoado, nesse propósito terá provisão. O que acontece é que, como eu já disse outrora, as pessoas elas vivem em nome da necessidade, pastor. Eu até brinco, tem pessoas que são assim. Você vai ver o currículo dela, tem lá 2 anos como ajudante geral, 1 ano como estoquista, 1 ano como encanador, 1 ano como ajudante de almoxerifado, 1 ano como limpeza, 2 anos como caixa. Afinal, qual que é a profissão dessa pessoa? Gente, ela tá abraçando tudo. Tá aquela pessoa desesperada que abraça tudo que vem pela frente. O Eliseu foi bem específico. Vasos, não poucos. A sua resposta está dentro do que está dentro da sua casa. Dentro da sua casa, dentro de você, há uma resposta que, se for bem trabalhada, vai trazer a prosperidade. E foi o que ela fez. Ela se apegou àquilo, ela começou a desenvolver e deu certo. Provérbios 19, versículo 25 diz assim, versículo 21 diz assim: O homem faz planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Ou seja, você está fazendo muitos planos muitas vezes. Ah, porque é aposentadoria. Ah, porque eu preciso procurar um emprego. Ah, porque eu preciso fazer isso. Ah, porque eu preciso fazer aquilo. Não, não, calma. Primeiro procure se descobrir. Atente-se àquilo que o profeta está te dizendo. O que é que tem dentro de você? Eu digo que o propósito, ele é determinado, pastor Diego, pelas nossas qualidades, pelas nossas habilidades. Ele é determinado pelas suas manhas, pelos seus defeitos. Até pelas suas limitações, o seu propósito está ali. Nele você entende o que tem de valor dentro de você que pode ser usado para servir ao mundo e trazer a abundância. Quem nunca se sentiu frustrado em ir ao médico e ser atendido mal por um médico? Quem nunca não ficou meio chateado você ir numa loja e ser atendido por um vendedor com má vontade? Mas por que isso acontece? São até pessoas certas, mas no lugar errado. Para encerrar, Salmos capítulo 72, verso 5 diz assim, 75, verso 2 diz assim: Quando eu ocupar o meu lugar determinado, eu julgarei corretamente. Ou seja, quando eu encontro o meu lugar no mundo, eu entendo o meu propósito, eu uso o meu propósito para servir a humanidade,
a prosperidade vem, o azeite não acaba e eu tenho a multiplicação de Deus na minha vida. Oh, glória! Olha, isso é tão verdade, essa questão de propósito, que a gente consegue, a gente enxerga isso, né? É possível enxergar isso quando aquela bênção lá dos 153 grandes peixes, né? Sim, A Bíblia ela é bem enfática em dizer 153 grandes peixes, e a rede não se rompeu. Por que Jesus mandou 153 grandes peixes? Eu costumo falar assim com a igreja o seguinte, porque esses pescadores, eles saíram de casa com um propósito. A rede é para pegar peixe grande. Tu gosta de pescar? tentei uma vez, foi meio frustrante. Foi, né? Só veio, Então, só veio peixinho pequeno no anzol. então eu gosto de pescar. Eu lembro uma vez, né, que tem um peixe que tem por nome traíra, esse peixe. Ixi, Não é muito bom o nome não, mas tem esse nome desse peixe, tem uns amigos que traíra. são assim também, né? E assim, e ele tem uns dentezinhos bem afiados. E dependendo, ele corta a linha. Ele corta a linha, mas a gente queria pegar esse peixe. Então existe um bracelete de aço que você pegava o anzol, né? E a parte do bracelete você colocava no anzol ao invés de você colocar a linha direto no anzol. Então, se você pegava o anzol, pega o anzol, na cabecinha do anzol você coloca o bracelete, mais ou menos assim, e no bracelete você dá continuidade com a linha. Então, mas por que nós fazíamos isso? Por que nós nos preparávamos dessa forma? Porque nós queríamos pegar esse peixe chamado traíra. Então, quando a gente lê na Bíblia que esses 153 peixes grandes foram lá, próprio Jesus enviou, é porque Jesus viu, a rede vai aguentar. Então, assim, a provisão é com Deus. Agora, o preparo é comigo, é com cada um de nós. Não adianta, sabe, não é Jesus que vai estudar por mim. Eu tenho culto amanhã, eu só tenho culto amanhã. A gente não preparar a mensagem, ué, é Jesus que vai mandar um anjo para ficar pregando lá? Não, quem tem que preparar, quem tem que estudar, né? Então, assim, a provisão, você pode ter certeza, é de Deus. Agora, a preparação, tem como, Ela vem né? do A homem. pessoa tem que se preparar. Eu falei na Entra quarta-feira aquela no frase que estudo. se preocupa. Oi? Eu digo assim, quem se prepara não se preocupa. É a frase. Se a Então, pessoa está assim, se preocupando muito, que não está se preparando. né? E eu falei na quarta-feira, no estudo lá, resgatando os valores da família, eu comentei o seguinte, que Deus, onde eu falei de compaixão, aquela parte final que a gente constrói com oração, não pode derrubar com atitude em casa. Aí eu falei, duas coisas, Deus tem compromisso com o que a gente ora, mas Ele quer ter compromisso também com a nossa atitude. Então, é 50% de cada. Não adianta eu ficar orando, 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 orando. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus faz, faz. Coitado do CD lá, né? Deus do impossível. Celular o dia inteiro tocando Deus do impossível, Deus do impossível. Não, age impossível. Age impossível. Verdade. Age impossível. Então, assim, é, é, é 50%. É 50%. Eu oro, Deus, está escrito na tua palavra, Salmo 89, 19, socorri um que é esforçado. Então a pessoa vai e ora, Deus, ó, o negócio é o seguinte, está escrito na tua palavra, o Senhor vai abençoar o esforçado. Então, Deus entende, calma, está na palavra, a palavra é minha, eu zelo, eu estou cuidando para que o que está na Bíblia se cumpra. Então Deus ele sabe exatamente o que está ali. E ele não vai mudar. Ele não vai fazer vista grossa. Não, isso aí não.
Eu acho que o mal entendido não tem nada de mal entendido. Eu falo que não tem nada do novo que contradiz o velho, não tem nada do velho que contradiz. É uma engrenagem perfeita, é um encaixe perfeito. Não Sim, tem, não tem. Às vezes as pessoas começam, não, porque no velho tem isso, mas não, é uma engrenagem perfeita, não tem contraditório, não tem nada de errado. Então, assim, Deus quer ter compromisso com o que eu oro, mas Ele quer ter compromisso com aquilo que eu faço. E Deus está doidinho para ter compromisso com a atitude da pessoa. Agora sim, meu filho. Agora eu estou gostando, hein? Aquela mulher do hemorrágica, Marcos 5:25. Ouvindo falar de Jesus. O que aquela mulher ouviu? O que chegou o conhecimento daquela mulher? Mas na hora que ela saiu determinada, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, ninguém me segura. E tanto que Jesus perguntou, quem me tocou, hein? Toque diferente. Uma coisa ali diferente que aconteceu, né? Senhor, mas tanta de gente aqui, um subindo no outro. Não, mas esse toque é diferente. Esse toque é com propósito, exatamente. né? Nada Então, que é feito sem propósito dá certo, pastor. Não adianta. não tem efeito, né? Não tem Não tem, efeito. não tem. Ah, Não tem efeito. eu vou lá para ver se acontece alguma coisa. Ixi, melhor nem ir. A gente volta à premissa da grávida, né? Que o senhor tocou no início da live aqui. A grávida tem muitos desejos, porém só fica no desejo, não concretiza coisa nenhuma. Não adianta. Pastor, eu costumo dizer que há três maneiras de você dirigir a sua vida. Prestem bastante atenção nisso, queridos amigos que estão nos acompanhando. Presta bastante atenção nisso. Há três maneiras de você direcionar a sua vida. Você pode se mover, primeiro, por vontades passageiras. Vem a vontade, você engrena, começa, não termina. Vem outra vontade, começa, não termina. Vem outra, começa, não termina. Você pode vir em nome de necessidades urgentes. Vem um problema, você gasta todo o seu dinheiro, faz curso, faz aquilo, se vira nos 30 para resolver. Passou o perigo, você se acomoda de novo. Ou você pode ir atrás de um propósito eterno. Você pode ir atrás de uma necessidade urgente, de uma vontade passageira ou de um propósito eterno. A Bíblia não fala que aquele que deseja muito vai ter resposta. E a Bíblia também não fala que aquele que corre atrás das necessidades será suprido. A Bíblia diz: viste um homem, e isso se expande ao gênero humano, não homem ou mulher, homem de modo geral. Viste um homem dedicado no seu propósito, fiel ao seu propósito, fiel aos seus objetivos, junto aos grandes será colocado. Pastor, poxa vida, um país como o nosso, que tem tanta gente trabalhadora, gente que acorda cedo, gente que dorme tarde, gente que essa hora já acabou de chegar do trabalho morto de cansaço, vai providenciar alguma coisa para comer e amanhã, 4 horas da manhã, está no ponto pegando o ônibus de novo. Por que tanta gente tão trabalhadora, tão dedicada, não prospera na vida, pastor? Às vezes é crente, é de Deus, é de Jesus, é dizimista, é ofertante, crê nas promessas bíblicas, mas não progride. Simples. Porque ela se move em nome das necessidades da vida. Ela se move em nome de vontades passageiras. Ela não se move em nome de um objetivo firme, prefixado, estabelecido. A Bíblia não mente. Provérbios 22:29 foi o texto que eu citei. Viste um homem diligente, fiel, comprometido. Junto aos grandes será colocados. É interessante que a Bíblia não está falando viste um crente. Não é viste um justo. Não é viste um dizimista. É O viste um sol, homem. o sol brilha para todos, né? Para todo mundo. Mas então por que às vezes o ateu, o ímpio, tá lá cheio de prosperidade e o crente só na labuta? Porque o ateu entendeu alguns princípios que foi o próprio Deus que deixou. Ele nem sabe que aquilo ali veio de Deus. Mas Deus deixou alguns princípios que ele não deu crédito.
E por não ter dado crédito, o ateu pegou, prosperou e o outro não prosperou. A Bíblia diz claramente: viste uma pessoa fiel, comprometida, junto aos grandes será colocado. Isso não é palavra de homens. Tem aquele rapaz lá, faz até propaganda para o Santander, o Rick, né? Rick Chester, pega a visão! Pega a visão, né? E eu vi esses tempo atrás uma, uma, uma entrevista, né? Uma entrevista que estava fazendo com ele e ele falando que o que fez ele ter um grande boom, uma sede de mudar, foi quando ele estava na praia, né? Vendendo lá a água dele. Aí ele ouviu um comentário, e ele falando, né? Conversando com as pessoas, com a negócio de água nas costas, e falando, não, porque crise. Aí ele ouviu alguém falar, mas o que esse neguinho tá falando de crise aí? Aí ele conta, né? Aí ele falou o seguinte, que aquilo ali despertou um gigante dentro dele. Não, eu vou sair dessa. Então, a pessoa tem que despertar esse gigante amortecido, né, dentro dela. Sim. Tem que despertar. E Deus, ele ajuda. Né? Deus, ele, vamos dizer assim, ele vai dar na pessoa alguns cutucões. Olha, vamos lá? Vamos acordar? Vamos reagir? Vamos? Né? E basicamente é isso. As pessoas precisam entender o seguinte, é 50% de cada, é 50% Deus falando e 50% nós praticando. Então, é fato que a crise existe? Mas também é fato que tem um Deus muito bem intencionado em querer nos ajudar. Existe um Deus muito bem intencionado. Agora, nós temos que aproveitar a oportunidade. Não dá para encostar em Deus e falar para Deus, faz um milagre, não. Até para gerar um milagre, tem que ter a nossa participação. Não foi assim com Eucana e Ana? A Bíblia Sim. diz que ambos se levantaram de madrugada e adoraram a Deus, depois voltaram para Exatamente. Ramá e o Senhor se lembrou. Voltaram para Ramá. Lá em Ramá. Ei, Ramá. Ramá Mas foi o dia que o negócio entendeu? aconteceu. Quer dizer, houve a participação dos dois. Então, Sim. a pessoa acha que para o milagre ser gerado, não, Deus, só se vira, só corre atrás, só faz, só. Não, tem que ter a minha participação. E Deus faz questão disso, de envolver o homem. Né? Não foi isso que ele fez com Adão? Você que vai dar o Sim. nome para os bichinhos aí? Então, Adão, você tem que Adão tinha que ser participar. criativo. E tem gente que acredita que ficar no Éden era vida mansa. Adão não ficava no Éden de braços cruzados, não. Não era, não. Eu acredito que nem no céu vai ser desse jeito. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos constituídos reis e sacerdotes. Ambos são funções que demandam trabalho, né? Então a pessoa vai ter que ter uma atividade, vai ter que se mexer mesmo na eternidade. Tem gente que tá achando que o céu é igual a Bahia, né? Ela vai ter dois coqueirinhos, amarrar ali a sua, a sua rede e vai vir um anjo. Pois não, senhor, vim trazer sua água de coco aqui. Não é bem assim. Ô, pastor Diego, eu queria aproveitar esse momento e trazer aqui à tona um assunto que eu e o senhor temos comentado bastante nos últimos 2, 3 meses, que é bíblico, mas poucos cristãos talvez conheçam ou dão a devida a importância, que é investir. Investir para o futuro, investir em si próprio, investir na sua família. A Bíblia fala para nós, em Gênesis capítulo 26, versículo de número 12, todo mundo conhece bem essa narrativa, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, sem vezes, porque o Senhor o abençoou. Isaac teve que semear.
Deus o abençoava, mas o Isaac teve que investir. Eu estava refletindo, né, a palavra investir. Geralmente o in é um prefixo que o vocábulo tem, dizendo algo que acontece dentro, que vai para dentro ou que está dentro. Investir. Vestimenta. Você está vestindo-se por dentro, você está aplicando, você está se cobrindo por dentro. Ou seja, você está direcionando para dentro de si. Quando digo dentro de si, eu não me digo a respeito apenas da alma, apenas das emoções, mas também do futuro, porque o futuro está dentro de nós. É algo que está sendo gerado dentro de nós. Você está vestindo o seu futuro. Muitos cristãos, como, por exemplo, o que nós citamos aqui, o servo do Eliseu, não se prepararam para o amanhã. E lá na frente, quando vem os dias maus, vem os dias da escassez, elas não têm recursos, né? A pandemia revelou muito bem isso. A galera do fica em casa era a galera que tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro ficava na miséria só mesmo. Então, nós temos que entender que Deus também fala sobre se precaver. Deus também fala sobre o futuro. Deus também fala sobre você guardar alguma coisa para amanhã, aplicar sua vida para amanhã. Eu deixo uma pergunta aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Qual de vocês, de verdade, tem feito uma reserva para o seu amanhã? Tem investido? Porque a Bíblia diz que o Isaac semeou naquela terra. Você está semeando no seu futuro? Você está semeando na sua velhice? Você está semeando nos seus 80 anos, 60 anos? Porque se você semear, Deus vai abençoar e você vai colher. Agora, se não tem semeadura, não tem colheita. E se não tem colheita, tem escassez. Aquele negócio, aquele ponto que a gente precisa chegar, que a pessoa precisa aprender a se pagar. Sim. Tem gente que trabalha para pagar as suas contas, A mas Vera a falou que pessoa... ela tem sim. A Oi? Vera falou que ela. A Vera falou, eu tenho É sim. Ô uma Vera, glória, é velho. uma Vera. É uma Vera, é uma benção. Está sempre nas lives aí. Deus abençoe, irmã Vera, em nome de Deus Jesus. abençoe, Vera. Forte abraço. E assim, a pessoa precisa aprender a se pagar, né? A pessoa fala, mas não consigo guardar dinheiro, né? Não consigo guardar dinheiro. Mas às vezes a pessoa diz assim, não consigo guardar R$ 50. Mas se a pessoa parar para observar, mas quantos R$ 50 eu estou gastando com coisa supérflua, né? E quando a pessoa ela cria tem um foco, as pessoas precisam ter foco, né? Sim. Precisa ter foco, porque quando você tem um foco, nada vai, é o Neemias da vida, né? O convite veio uma vez, veio 2 vezes, veio 3 vezes, veio 4 vezes. Não, não, não e não. Acabou. Foco. Então, a pessoa vai ali, colocou 50, aí no outro mês vai colocando, e quando a pessoa vai né? Poxa, eu estou conseguindo. Aí ela vai criando as suas metas, curto, longo prazo, aí vai de cada pessoa, né? Então a pessoa precisa aprender a começar também a investir em si, né? A pessoa tira o dízimo, a pessoa tira a sua oferta, mas a pessoa também precisa aprender a se pagar, porque Sim. isso traz um ânimo, né? É tão triste, você recebe teu salário, paga todo mundo, E não se paga. não se Eu- paga. E todo dia a prestação vem, desgrama. É, entendeu? Não é fácil, não. Então Mas a é pessoa importante. precisa se organizar em relação a isso. Sim, pastor Diego. Não tem mais como esconder. Não tem mais como a gente postergar essa realidade. O ser humano está vivendo mais. A medicina avançou, as pessoas elas estão vivendo mais. Só que para o mercado de trabalho, isso é uma lamentável verdade, mas é uma verdade. Você com seus 55 anos, você com seus 60 anos, já não tem muitas opções no mercado de trabalho. A não ser que a pessoa tenha um domínio muito grande do mundo digital, o trabalho braçal ele começa a ficar escasso. E se essa pessoa
ela não está semeando como Isaac semeou? E se essa pessoa não está lançando na terra como ela deveria lançar? Vai chegar uma hora que ela vai ter problemas. O que é engraçado é que a Bíblia diz assim, aí entra uma curiosidade teológica, pastor. E semeou Isaac naquela mesma terra. A palavra Adão significa semelhante à terra. A palavra Adão, em algumas traduções, é quase que dizendo igual à terra, ou da cor da terra. Até alguns teólogos chegam a acreditar que Adão era marronzinho, era marronzinho. Ele era da cor da terra. Então, o Isaac semeou na terra. O ser humano veio da terra. O final da nossa vida é a terra. O pó você veio, você volta para terra. Então você tem que semear onde, meu gente? Aonde? Aonde você tem que semear, meu irmão? Aonde você tem que Até. semear, minha irmã? Na terra. Você tem que semear nas coisas da terra também. Jesus diz que você deve fazer tesouros no céu, sim, mas em algum ele descartou a importância de semear na terra. Se pergunte o quanto desse mês você semeou no seu futuro, o quanto desse mês você semeou no seu propósito, você semeou naquilo que você quer viver, naquilo que você ambiciona. Poxa, eu acho tão triste. A pessoa trabalhou a vida inteira e vai morrer num pedaço de terra que nem dele é. A pessoa trabalhou a vida inteira, ralou a vida inteira, se esforçou a vida inteira e chega no final da velhice e não tem condições de pagar um hospital particular ou um convênio médico, porque é muito caro. É triste você ver essa realidade, mas muitos irmãos estão caminhando para ela. Poxa, quantas pessoas não estão sufocando-se diante dessa crise? Poucas conseguiram o auxílio do governo, e até mesmo as que conseguiram, com R$ 600, você não faz muita coisa. Então, Deus está nos despertando. Até as crises, os momentos difíceis, nos apontam para uma realidade. Quem semeia na terra, vai colher na terra. Quem não semeia na terra, não vai colher nada. E a gente vê, por exemplo, o próprio José, né? O José, José nos ensina que existe tempo para tudo, né? E outra coisa, o guardar exige uma coisa do ser humano que às vezes ele não gosta, que é o sacrifício, né? Vai ter que sacrificar alguma coisa, sim. né? Então, às Abrir vezes a mão pessoa, do bom para ter o melhor. entendeu? Então, às vezes a pessoa olha para alguém e fala assim: "Poxa, eu queria ter a vida daquela pessoa". Dizer que quer ter a vida daquela pessoa é fácil. Agora, e as renúncias daquela pessoa você quer ter também? Não tem como, né? Por isso que eu sempre recomendo para as pessoas, você quer algo na sua vida, procure conhecer todos os aspectos daquilo que você almeja. Não saindo fora da temática. Ah, meu sonho é me casar. Pastor, olha para mim que eu quero me casar. Mas você sabe o que é uma vida de casado? Você sabe os sacrifícios, as entregas? Você entende quando você se casa, o seu dinheiro não é mais só seu? Você entende que você tem Isso, que ficar aí. prestando conta? Você entende essas características? Ou você simplesmente só quer fazer e sem pensar? Aí lá na frente se arrepende e da mesma forma que você pediu oração para o pastor para casar, você quer pedir oração para o pastor para descasar. Vida financeira não é diferente. A pessoa tem que conhecer, peraí, o que eu quero da minha vida? Conversava com uma jovem recentemente. Cada ano ela diz que ela se interessa por uma profissão nova. E eu creio que o senhor deve ter conhecido pessoas assim. Em um ano, eu quero ser engenheiro. Agora eu quero ser psicólogo. Agora eu quero fazer direito. Pensando bem, eu vou fazer administração. Não, 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 cansei disso tudo. Quer saber? Eu vou ser balconista mesmo, porque é o que tem para hoje. É uma salada de fruta, gente. Não, não. Você precisa se despertar para uma realidade. E como que você vai saber se aquela realidade é a mais indicada para você? Simples. Você vai procurar conhecer. Por que Isaac e Abraão, eles peregrinavam? Você já se fez essa pergunta? Porque Deus queria que eles tivessem uma completa noção da terra que eles herdariam. Deus fazia Isaac, Abraão, Jacó peregrinar para que eles compreendessem a extensão
do que eles receberam como herança do Senhor. Quando você não tem uma extensão daquilo que te espera, você não consegue se preparar o suficiente para tal coisa. Como que eu vou saber o que é ser um médico se eu não sei nada sobre a vida de um médico? Como que eu sei como que é ser um engenheiro se eu não procurei saber nada sobre engenharia? Não a técnica, porque a técnica você vai aprender na faculdade, mas procurar saber o quanto ganho, qual é o pró, qual é o contra, é o ritmo que eu estou disposto a ter. Quanta gente não fala assim, ai que bonito, os pastores pregando a palavra de Deus, como é bonito o pastor pregando, mas não sabe as renúncias de um pastor. Ai, meu sonho é que meu filho seja pastor. Tem certeza? Não tem dia das mães, não tem dia dos pais, não pode ter com a família no domingo. Tem que conhecer tudo. É Isaac renúncia. peregrinou. Exatamente. E sem essa renúncia, sem esse sacrifício, a gente não chega a lugar nenhum. É isso aí, minha gente. Coisa boa. E aí, gente? Os irmãos que estão nos acompanhando aí, espero que a gente esteja aí conseguindo ajudá-los, né? De alguma forma, em nome de Jesus. E Amém. eu falei para os irmãos, Michel, no começo aqui, para eles prepararem a carteira de trabalho, prepararem o currículo, né? Quem sabe Sim. amanhã a pessoa vai entregar o currículo, ou alguns que até estão esperando, já fizeram ali a entrevista, né? Estão esperando uma confirmação. Então, nós vamos fazer a oração para Deus alcançar a vida desse povo, em Quem nome não do Senhor preparou, Jesus. agora é o momento, vai preparando. Nós vamos orar em nome de Cristo. Mas a palavra foi dada, né? O recado foi ensinado. Exato. Agora, a pessoa tem que agir, né? Exato. A ação ela é imprescindível para que Deus possa mudar a vida dela. Eu vi muitas pessoas aqui participando, comentando, estou acompanhando aqui os comentários. E eu fico feliz de ver que as pessoas elas estão se despertando para essa realidade. Só que ah, é como eu faço uma crítica assim construtiva, né? Os chamados coaches. A gente não está aqui com a proposta de despertar as emoções de ninguém. Não é a minha intenção e eu creio também que não é a intenção do pastor Diego. A gente não está aqui para manipular suas emoções, deixar você motivado, deixar você animado. Nossa, que palavra! Agora, depois dessa live, eu vou começar o dia como um novo homem. Não, não, não. Isso aí a gente deixa para os especialistas em emoções. A gente está aqui para te dar uma direção. Nós estamos aqui para te dar uma perspectiva de vida, para ampliar a sua visão e para te dizer, tudo isso que você ouviu só vai fazer sentido se ela ir para a prática, se ela ir para o campo da prática. Pastor Diego, eu tinha, creio eu, uns 16 para 18 anos, talvez até um pouquinho mais que isso, quando eu ouvi uma ministração do pastor Josias Cruz. O pastor Josias Cruz, certa vez, lendo o texto de Isaías 38, do Ezequias, que põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele falou uma coisa interessante. O Isaías, ele não levantou Ezequias. Ele deu uma palavra. A palavra de Deus ela é como um despertador. Nós estamos vivendo um tempo de modernidade, de alta tecnologia. Mas por maior que seja a tecnologia, nenhum despertador do mundo te tira da cama e te bota no chuveiro. Existe uma coisa chamada mãe, mas não é o despertador, certo? A palavra de Deus, ela só vai despertar você. A palavra de Deus, ela vai acordar, vai falar, opa, acorda menina! É o que a palavra de Deus vai fazer. Agora, se você vai se Nada mais do levantar, que isso. nada mais do que isso. Agora, se você vai se levantar e tomar uma atitude, é contigo. Nós vamos orar, vamos abençoar, mas a atitude ainda é com cada um. É, minha gente, coisa forte, hein? Coisa boa, coisa boa. Eu creio que Deus trouxe aqui para a gente, né? Nos usou aqui hoje para ajudar muitas pessoas, em nome de Jesus. E nós vamos fazer a oração, tá bom? Pessoal, você que tem o seu copo com água aí, já prepara o teu copo com água, em nome de Jesus.
Eu começo, pastor? O senhor começa? Pode começar e eu dou o encerramento, pastor, Tá bom. com muito carinho. Gente, vamos fazer a oração? Em nome de Jesus? Pegue Fazer a seu copo com oração. água, pegue a carteira de trabalho, deixa tudo perto Pega por agora aí. Em e nome de vamos Jesus, orar. vamos fazer a oração. Fechar os nossos olhos. Querido Deus e eterno Pai. Primeiramente, meu Deus, estamos aqui para te agradecer por essa oportunidade. Oportunidade que o Senhor nos deu de descobrir, oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de adquirir conhecimento, oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de descobrir na tua palavra qual é a tua vontade. A partir de hoje já não somos mais leigos, porque o Senhor já abriu os nossos olhos. Te agradecemos por isso. Pai, oramos neste momento por pessoas que estão vivendo em tempos de crise. Existe a crise externa e existe também a crise interna. A crise interna é o medo. A pessoa sabe que tem condições de fazer, mas o medo neutralizou a pessoa. Outros, pai, a crise é a falta de confiança. A pessoa recebe elogios do outro, e os outros até dizem: olha, eu vejo um potencial em você, eu vejo uma capacidade em você, mas a pessoa não consegue ver isso nela. Meu Deus, nós te pedimos, vem com o teu colírio agora. Coloca desse colírio nos nossos olhos, Senhor. Que as escamas venham cair, assim como aquela mulher de Marcos 5:25, ouvindo falar de Jesus. A palavra entrou no coração daquela mulher, e aquela mulher, Pai, saiu declarando: se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar. Injeta, Pai, essa confiança, essa força na vida de cada pessoa, e que após essa live, meu Deus, o que é para a pessoa fazer, que ela venha fazer. Que a pessoa não venha mais procrastinar, empurrar: amanhã eu faço, amanhã eu corro atrás, amanhã eu envio, amanhã eu me preparo, amanhã, não deixa de amanhã. O que nós precisamos fazer agora, que façamos aqui agora. Pai, uma decisão que essa pessoa precisa tomar, que essa decisão venha a ser tomada. Nós oramos, Pai, e unindo a minha fé com a fé do teu servo, pastor Michel, usa o teu servo em nome de Jesus. Amado Deus e amado Pai, nessa mesma fé e nessa mesma concordância oramos. A sua palavra diz, Salmo 62:11, uma vez disse Deus, duas vezes eu ouvi. Pai, que a tua palavra venha ser replicada ao nosso coração 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, quantas vezes for precisa pelo teu Espírito Santo. Que nos momentos decisivos, que nos momentos de crise, que nos momentos de angústia, que nos momentos em que ela tiver que tomar uma grande escolha na sua vida, Senhor, que estas palavras ministradas nesta noite venham à tona, venham à voga e ela possa agir corretamente. Ordenamos que o Espírito, Senhor, que tenha amarrado a vida financeira deste povo, a essa força maligna que traz a escassez, que traz, meu Deus, a escuridão financeira, que traz o caos, esse demônio que tampa os ouvidos, que tampa a visão, que limita a ação desta pessoa, que coloca o medo, a insegurança, todas as influências malignas, repreendemos, ordenamos, saiam em nome de Jesus. Meu Deus, apresentamos este copo com água, apresentamos, Senhor, essas carteiras de trabalho, currículo, tudo que representa a vida desta pessoa, a vida financeira dela. Declaramos a abundância dos céus. E eu digo em teu nome, Pai, até essa pessoa que está doente, no momento que ela tomar desse copo com água, essa dor no escuro, no estômago, essa perturbação no corpo, essa perturbação na alma, essa inquietude que domina esta pessoa, será tudo eliminado, extirpado, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Beba Amém. do copo com água, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. O tamanho do copo do pastor Diego é para se encher de bênção mesmo, hein, pastor? Aqui O pastor quer tomar um boa banho de bênção medida, boa medida, recalcada, sacudida. transbordantemente. Glória a É, meu Deus. pastor, que coisa boa, hein? Louvado seja Cristo. Pastor Diego, foi uma grande alegria poder estar contigo nessa transmissão. Da outra vez o senhor me tinha convidado, dessa vez eu que lhe chamei. E louvado seja Cristo por E essa direção que o vamos, e Espírito vamos Santo nos deu. abordar outros assuntos aí. Sim, temos muitas coisas ainda para falar. A palavra de Deus é muito rica e o povo de Deus tem muito a aprender com o Senhor. E nós também aprendemos muito enquanto ensinamos. Deixa eu aqui dar uma boa noite para os nossos irmãos, para cada um daqueles que estiveram conosco. Eu vi a Lívia, vi a Vera. Deus abençoe a irmã Vera, a dona Fran, todos aí que participaram. Sejam todos engrandecidos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, minha gente. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco aí até. Já estão aqui há quanto tempo? Deixa eu ver. Nem eu sei. 1h45. Eita, Uau! coisa boa. E o povo ficou firme até o final, louvado seja Cristo. Boa. Deus abençoe os irmãos aí, ó. Beijo no coração de todos. Beijo do gordo. Beijo do gordo. Deus Amém, abençoe, gente. meus amados. Deus Até abençoe. mais. Pastor Michel, um abraço. Deus abençoe. Forte Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.